Fala aí pessoal, beleza? Bom dia pra vocês. Dia 6 de abril de 2025. Nós estamos com 19 graus hoje, aquele climinha de porta de geladeira quando você abre. Tá pra quem gosta, um friozinho gostoso, né? Pra colocar aí uma calça, uma blusa. Ficar parecendo aqueles tiozinhos, aqueles velhinhos, né? Aquele casaquinho de lã. Mais ou menos isso, né? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Um ótimo domingo para todo mundo. Sei que tá no horário de almoço, né? Daqui a pouco também vou tentar arrumar alguma coisa ali para saborear. E estou aqui para poder falar sobre essa corrida do Japão, onde que aconteceu às 2 da manhã. Ali só para quem realmente são os fortes, né? Que basicamente eu para me preparar para ver essa corrida ao vivo, eu tive que dormir pelo menos ali umas 3 horas antes, né? Acordei ali por volta de uma hora e vi o esquenta da Fórmula 1. O que me ajudou bastante e uma coisa que também me ajudava bastante no tempo que meu pai estava aqui ainda, né? É... Normalmente, quando tinha essas corridas de madrugada, meu pai levantava, abria a porta, via que eu estava acordado e ele resolvia fazer um café, né? E o café do meu pai não tinha igual. E eu fiz exatamente isso hoje, né? Já aproveitei ali que era 1 da manhã, levantei, fiz um café novo, né? Para poder aguentar a corrida, porque a corrida foi bastante sonolenta, né? Não teve assim fortes emoções aí em Suzuka. E a imagem da corrida é esta: uma disputa entre Lando Norris e Max Verstappen, lembrando que o Max Verstappen teve total controle da corrida, foi quase uma corrida ganha de ponta a ponta, né? Muitas pessoas estão falando que a corrida foi vencida de ponta a ponta, só lembrando que para você vencer de ponta a ponta, você precisa largar em primeiro, continuar a corrida inteira em primeiro, parar nos boxes, fazer o seu pit stop e voltar em primeiro. Aí sim é configurado uma vitória de ponta a ponta. Lembrando que o Max teve que fazer o pit stop, o Norris aproveitou e foi também junto, e foi uma pataquada da, da McLaren pelo fato de eles terem conseguido fazer o pit muito rápido. Eu acho que poderia ter feito uma volta depois o pit, né? E o Lando ali tentou, no pior lugar, tentar ultrapassar o Max Verstappen. Ainda falou no rádio que ele tinha jogado para fora. E é óbvio que o Max não ia dar espaço para ele, ainda mais ali, né? Na saída do box. E o Lando ainda falou no rádio que ele tinha jogado aí pra fora e tal. O Max se defendeu falando que não entendia o que ele estava fazendo e não aconteceu absolutamente nada, né? Foi uma vitória muito importante para Max Verstappen, aonde que ele conseguiu ter um bom acerto e mostrar que é um excepcional piloto, né? Tem alguns amigos meus que falam que ele tá no patamar do Senna, né? E pelo menos eu posso colocar aí ele e o Lewis Hamilton na prateleira maior aí da categoria hoje em dia, né? É um piloto que consegue extrair muito bem o que precisa do carro. E durante a prova a gente viu que o Norris não conseguia se aproximar do Max, né? Eles tentaram de qualquer jeito, ainda tomou pressão ainda do Oscar Piastri ainda no final. E o Piastri ainda falou com a equipe para poder é, deixar ele passar, que talvez ele poderia pressionar o Max, tentar fazer alguma coisa, e a equipe achou melhor deixar desse jeito, né? O que comanda aí é o que eles fazem na classificação, onde que está liberado aí, o que eles precisam tirar do carro ao máximo para poder largar muito bem. Que Suzuka é uma pista complicada de se passar, né? Então você precisa ter uma boa classificação para você largar ali entre os primeiros e conseguir um bom resultado. Então Max Verstappen conseguiu vencer essa corrida
e chegar aí ao montante de 61 pontos. Tá 1 ponto atrás do Lando Norris. Max aí comemorando a sua primeira vitória essa temporada, né? A gente tá na corrida 3. E o que é mais interessante aí foi o que o Max disse depois que terminou a prova, né? É muito importante sempre tentar maximizar seu desempenho. E acho que fizemos isso muito bem nesse final de semana. Estava no fundo da minha mente também naquelas últimas voltas, lembrando que ele foi questionado sobre a Honda, né? Eu estava, precisando tentar e ficar à frente. Seria uma ótima história para a nossa corrida de despedida final, junto com a Honda aqui no Japão. Estou incrivelmente orgulhoso do que conquistamos ao longo de todos esses anos juntos e acho que esta é uma despedida perfeita, disse Max Verstappen ao site da Fórmula 1. Também tivemos aqui Lando Norris, que terminou em segundo lugar. E o que Lando disse foi que acho que perdi ontem. Max fez uma boa corrida hoje, sem erros. O ritmo estava muito parecido com o de hoje para fazer mais alguma coisa. Corrida longa, muita pressão, uma corrida a todo vapor do começo ao fim. Então, difícil. Deixou claro aí Lando Norris que foi difícil tentar extrair alguma coisa do carro. Simplesmente não o suficiente hoje. Nada de especial que tivéssemos que pudéssemos colocar Max em cima. Eles foram rápidos e não cometeram erros, como eu disse. Então ele mereceu, disse Lando Norris após a corrida, ao cruzar a linha de chegada em segundo lugar. Em terceiro, Oscar Piastri, seu companheiro de equipe da McLaren, também disse em entrevista que acho que para mim senti que tinha um ritmo muito forte e se tivesse a posição na pista, poderia ir e pegar Max. Mas é isso que aconteceu quando você se classifica atrás, infelizmente. Ponderou Oscar. Pelo menos eu fiz a pergunta. Ele fez a pergunta no rádio se ele poderia trocar de posição com o Lando Norris. E acho que foi uma resposta justa. Foi uma boa corrida e é assim que queremos correr. Acho que o ritmo hoje foi muito, muito bom. E fiquei muito feliz com isso. Obviamente, cheguei perto algumas vezes do Lando e tentei montar um desafio. Mas a posição da pista por aqui é muito importante, frisou Oscar Piastri, P3, em Suzuka. E aqui nós temos as Ferraris, onde que o Charles Leclerc teve um bom resultado, mas as Ferraris não tiveram a altura da McLaren, muito menos do rendimento da Red Bull, né? E aqui em entrevista para a Fórmula 1, ele disse que mas isso é o melhor que conseguimos fazer. E é uma pena que não haja mas no carro. Estou feliz de certa forma porque depois de um final de semana como esse, fizemos muito. E na sexta-feira sinto que encontrei uma maneira de me ajudar a maximizar mais o carro para o futuro. Então isso é bom. Mas não estou feliz que, sempre que maximizamos nosso resultado, isso significa que é um P4. Ele chegou no quarto lugar. Esse é o melhor resultado que poderíamos fazer e temos que trabalhar nisso, disse Charles Leclerc ali na zona de entrevista. O seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, heptacampeão, também disse que foi uma corrida bem solitária. Eu não tinha ninguém realmente ao meu redor, disse Hamilton mais tarde. Eu tive uma largada bem decente, considerando que eu estava com pneus duros. Um bom aquecimento com aquele pneu nas primeiras voltas e foi muito difícil acompanhar todos os outros com os médios. Fui o mais longe que pude, mas geralmente não tinha o ritmo da Mercedes,
por exemplo, ou dos caras que estavam na minha frente, então foi bem tranquilo. Sim, acho que parece que estamos em terceiro. Red Bull, McLaren, Mercedes e depois nós. Então temos algumas melhorias a fazer, disse Lewis Hamilton em entrevista, lembrando que ele terminou em sétimo lugar, atrás das Mercedes. George Russell ficou em quinto, Antonelli em sexto. E o piloto do dia, companheiro de equipe de Max Verstappen, Yuki Tsunoda, disse em entrevista que hoje é difícil porque eu queria pelo menos terminar nos pontos. Estou feliz com a corrida em termos do que aprendi, mas não em termos de resultado. Então são sentimentos mistos. Eu estava sentindo muito apoio da multidão. Lembrando que ele é o piloto da casa. A cada volta sentia mais e eu queria dar algo mais a eles. Pelo menos eu sei que fiz o máximo que pude na corrida e essas 53 voltas me deram muito a aprender sobre o carro. Agora eu sei em que tipo de coisas preciso trabalhar. Lembrando que o resultado do Yuki Tsunoda não foi assim tão legal, né, para ele, para quem estava assistindo, mas lembrando que pelo menos ele não cometeu erros, não bateu o carro, não deu prejuízo para a equipe, vem aprendendo, né, e conseguiu ter uma constância legal, lembrando que é o primeiro desafio dele, a primeira corrida com esse carro, né, então ele tem que se adaptar ainda vai algumas corridas aí para ele poder tentar tirar o máximo possível, né? Lembrando que ele é um bom piloto, vamos colocar assim. Ele não está no patamar do Max Verstappen, né? Então é tudo questão de se adaptar. E o nosso piloto, Gabriel Bortoleto, que terminou em 19º, né? Ele largou em 17º, fez uma largada ali, estava de pneus duros, né? E foi bastante complicado, porque a pista ainda estava um pouco úmida. Aquilo que eu particularmente estava torcendo para acontecer, não aconteceu. Choveu de manhã cedo, molhou a pista e só. Não teve mais nenhuma gota de água durante a prova para poder colocar um pouco de pimenta ali no ensopado. E o Gabriel, em entrevista, disse que, embora eu estivesse obviamente buscando mais do que o resultado final, estou saindo de Suzuka satisfeito com o desenrolar do final de semana. Aprendi muito. Tem sido uma curva de aprendizado constante desde Melbourne e estou me sentindo mais no controle a cada sessão. Quero agradecer à equipe, tanto na pista quanto na base em Hillville, por isso, pois eles estão sempre ao meu lado com o seu apoio inabalável. Infelizmente, não tive o melhor começo hoje e me vi no final do pelotão. Escalar de volta no pelotão provou ser difícil, especialmente em um circuito como Suzuka, onde ultrapassar é notoriamente difícil. Estou levando toda a experiência e aprendizado comigo enquanto seguimos para o Bahrein para a segunda etapa dessa tripla jornada, disse Gabriel Bortoleto em entrevista. E o que podemos ver do Gabriel é aquilo que eu tinha frisado já no vídeo anterior. O Gabriel tá pegando experiência, tá pegando constância, ele precisa aprender sobre o carro e ele já terminou a sua segunda corrida, né? Era para ter terminado a primeira, mas tudo bem, estava na chuva, etc. Mas ele conseguiu sentir o gostinho do carro ali nas suas mãos, né? Aonde que ele tá vendo o que dá para fazer, o que não dá, onde ele pode forçar, onde não pode. Aí já vai aprendendo também a conservar os pneus, né? Onde que ele teve ali, ele fez a mesma estratégia do Hamilton, né? Largou de duro, né? Fez algumas voltas importantes ali e tal, para poder chegar na galera. E depois que o pessoal da frente começou a parar, eles foram para frente, mas tiveram que fazer o
o pit stop para colocar os médios. Talvez não tenha sido a melhor estratégia, mas com um carro mais leve, com um pneu um pouco melhor, em condições de pista com os outros, acho que, querendo ou não, foi um bom resultado. Lembrando que o companheiro de equipe também dele não teve assim um desempenho tão favorável de ficar lá entre os 10, né? Então é o que dá para fazer com a Sauber. Não tem jeito, gente. É um carro limitado, né? E deixa eu colocar aqui como é que terminou a corrida. Então terminou com a imagem tá meio ruim, tá, gente? Mas a vitória do Max Verstappen, né? O Lando Norris ficou em segundo e completando o pódio, Oscar Piastri em terceiro da McLaren. Aí a dupla da McLaren. Em quarto lugar ficou Charles Leclerc. Em quinto, George Russell. Sexto, Kimi Antonelli. Fez uma ótima prova. Lewis Hamilton ficou em sétimo lugar. E interessante foi o resultado do Isaac Hadjar, terminando em oitavo lugar. O Alexander Albon fez boas ultrapassagens durante a prova, foi o que divertiu a gente um pouquinho ali, passando 3 carros. O Oliver Behrman da Haas também conseguiu um bom acerto, terminou em décimo lugar. Foi um bom resultado para a Haas, marcando mais um pontinho. E aí na segunda parte aí, Fernando Alonso da Aston Martin terminou em 11º. O piloto da casa, Yuki Tsunoda, terminou em 12º. Acabou tomando 58 segundos do seu companheiro de equipe, né? Mas faz parte. Acho que tem que procurar evoluir, né? Para conseguir chegar ali na cabeça. O Pierre Gasly terminou em 13º, Carlos Sainz terminou em 14º, Jack Durham, para surpresa, terminou em 15º, e o Nico Hülkenberg terminou em 16º, Liam Lawson terminou em 17º, Esteban Ocon, que não teve um bom resultado, andou em 18º, o nosso Gabriel terminou em 19º e o Lance Stroll tomou uma volta e terminou na última posição. Lembrando que semana que vem nós teremos o Bahrein, nos dias 11 e 13 de abril, e depois, daqui 15 dias, teremos também o GP dos Emirados Árabes, dia 18 e 20 de abril. Vai ser um final de semana triplo, com bastante Fórmula 1 para quem gosta. Então vai ser interessante, até porque vai ser interessante pelo fato de o pessoal vai conseguir chegar numa pista onde que eles já treinaram lá. Então já tem alguns acertos, então vai ser interessante ver o que o pessoal vai fazer. E vai ser legal também pro Gabriel, porque como ele já treinou lá, ele vai conseguir ter um resultado melhor, a equipe vai testar outras coisas, tem a atualização também que foi feita no carro. Então assim, eles estão tentando ao máximo progredir, né? Também vamos ver o que a Ferrari vai fazer, porque parece que vai chegar algumas peças novas também para eles no Bahrein. E o pessoal está correndo atrás da McLaren, né? Vamos ver o que a McLaren consegue fazer no Bahrein. Porque querendo ou não, o Lando Norris precisa dar uma resposta pro Max, né? Porque se deixar chegar do jeito que chegou, o Max atropela. Max Verstappen ele é movido a desafios, né? E tanto é que ele se divertiu muito nessa prova em Suzuka. Pra gente aqui foi meio sonolento, mas pra ele lá foi muito legal ver as McLarens no retrovisor dele. E ele com total controle da corrida, da pista, né? Ali só administrando o equipamento, né? E mantendo ali o Norris atrás com 1,5 segundo por aí, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero ter trazido um conteúdo um pouquinho melhor aí do que eu tenho trazido, né? Foi bem legal montar esse esquema, essas artes aí, que era basicamente uma coisa que lá no grupo que a gente tem de Fórmula 1,
Quando terminava a corrida, a gente tinha um amigo meu, tem, né? Um amigo meu, o Gênesis, onde que ele entrava ali no site e via as pós-entrevistas do que o pessoal falou da corrida. E é legal a gente trazer isso porque traz um pouco da informação real, oficial, e também o que o piloto passou ali durante a prova, né, durante essas 53 voltas. Não foi uma corrida assim emocionante, aquela coisa de você ver ultrapassagem direto. Creio que no Bahrein essa vai melhorar um pouco para a gente poder ver, e também no Bahrein aí os horários é por volta mais ou menos de 11h30, meio-dia, a, a classificação e a corrida. Então a gente não vai precisar ficar aí acordado durante a madrugada, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre, um ótimo domingo para vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, uma ótima semana e a gente se vê na próxima. E mais tarde tem a Central da Resenha, onde que a gente vai falar sobre a rodada da estreia dos brasileiros na Sul-Americana e também na Libertadores, e também falar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão. Um abraço para vocês, tudo de bom sempre, até a próxima.